Queria que o senhor começasse falando para a gente do momento atual da produção vinícola de Portugal. Tem uma situação de crise que a gente sabe na Europa muito forte e parece que o mercado brasileiro está cada vez mais atraente para os vinhos portugueses, não é isso? Sim, é verdade. Já nos últimos anos o mercado brasileiro vem-se revelando um mercado extremamente importante para os vinhos portugueses. É verdade que hoje em dia, um pouco toda a Europa, sobretudo nos países vitivinícolas, a exportação assume um papel cada vez mais determinante nas vinícolas e obviamente a ligação emocional que existe entre Portugal e o Brasil se calhar atira em primeiro lugar os produtores portugueses, atira no bom sentido para o Brasil, porque aqui encontram uma maior facilidade em termos de língua. Há no Brasil uma recepção muito boa relativamente aos vinhos portugueses. Eu diria que talvez o Brasil tenha sido dos primeiros países que nas últimas décadas redescobriu de uma forma muito interessante os vinhos portugueses, e por isso tudo é um mercado hoje muito importante para Portugal. Ele ocupa o segundo lugar em termos de exportações portuguesas de vinho e por isso não pode deixar de ser visitado constantemente pelos produtores portugueses, tendo uma tentativa de explorar e conseguir novos contatos. O senhor acha que essa abertura, digamos assim, maior do mercado brasileiro, isso influencia de alguma maneira a produção dos vinhos portugueses? Quer dizer, eles podem ficar mais frutados, os vinhos podem ficar mais frutados, menos frutados? Há uma acomodação do vinho português em relação ao gosto do brasileiro? Ou o brasileiro gosta do vinho português da maneira como ele é feito? Eu acho que hoje em dia, os produtores tentam sempre adaptar os seus vinhos aos mercados, mas isso, do ponto de vista do vinho, tem limitações. Os vinhos têm identidades que têm a ver com os sítios onde são produzidos. Os vinhos do Alentejo têm características próprias, os vinhos do Douro têm características próprias e não é impossível fugir daí. Podemos fazer adaptações relativamente aos mercados. Mas eu acho que o consumidor brasileiro descobriu nos vinhos portugueses momentos de prazer que são únicos. Os vinhos portugueses, de facto, são diferentes, porque têm um conjunto de circunstâncias que fazem com que eles tenham aromas, sabores, características que os diferenciam dos restantes. Portugal é um dos países na Europa e no mundo que tem um conjunto, uma coleção de uvas indígenas mais vasta. E isso dá uma enorme diversidade aos vinhos portugueses e dá uns aromas e uns sabores que os tornam extremamente atrativos e diferenciados. Os vinhos portugueses, uma das características que têm é uma enorme diversidade de norte a sul. E isso também faz com que a atração por Portugal seja maior. Nos vinhos portugueses não há aquela uniformidade que muitas vezes se vê nos vinhos do Novo Mundo, que têm uma casta como origem e as variações são relativamente limitadas. Os vinhos portugueses são vinhos de corte, na sua maioria, muito condicionados pelas características de cada região e, portanto, essa diversidade torna os vinhos portugueses extremamente atrativos. E eu acho que isso também é um motivo que leva os consumidores brasileiros a quererem provar e descobrir mais sobre Portugal. O senhor está fazendo uma turnê pelo Brasil, né? De certa forma. Pelos várias cidades. O que o senhor acha que é o mais importante? O que o senhor está trazendo de maior novidade nessa sua passagem pelo nosso país? Basicamente, não estou a trazer muitas novidades. O que eu estou a tentar é dar consistência à minha marca. Porque os vinhos, enfim, vivem e sobrevivem e implantam-se com o tempo. As pessoas têm que se habituar às marcas, perceber que as marcas têm consistência, ou seja, que não há uma safra que é muito boa e depois 3 ou 4 que já não são tão boas e voltam uma outra que é muito boa. As pessoas têm que perceber que há uma consistência nas safras, independente das variações que essas safras têm. E aquilo que nós temos tentado vir demonstrar aos nossos consumidores no Brasil, que felizmente já são bastantes, é que nós somos consistentes. Aquilo em que acreditamos, a nossa filosofia de desenhar vinhos exclusivamente com uvas portuguesas, de ter vinhos com identidade, vinhos de terroir, é de facto uma filosofia verdadeira, consistente e que está presente nas nossas safras e de certa forma é isso que eu venho fazer regularmente ao Brasil, é falar e tornar a falar sobre os meus vinhos, mostrar algumas novidades, que normalmente acabamos sempre por ter uma ou outra novidade, mas sobretudo eu quero que as pessoas percebam que a marca Paulo Laureano tem uma história por trás, tem uma identidade, uma filosofia, uma origem e que isso de facto distingue-nos. Tem uma novidade aqui que eu acho que é muito curiosa, que é esse vinho. Eu queria que o senhor falasse para a gente desse projeto. Este é um vinho que tem muito a ver com a história da vidigueira. Isto que temos aqui é uma pequena talha, uma pequena ânfora, mas que é uma garrafa de 750 ml, vidrada por dentro, com um padrão standard em termos de... Ela é vidrada por dentro?
em termos do vinho é um alimento e, portanto, tem que ter essas condicionantes todas, mas ela representa, de facto, uma miniatura das ânforas que nós temos na nossa vinícola. A Vidigueira é uma das regiões onde se produz vinho há mais tempo em Portugal, uma das regiões mais antigas. Produz-se vinho ali, pelo menos desde a época dos romanos. E os romanos produziam vinho nestas talhas, obviamente não com esta dimensão, talhas com 1000, 2000 litros. Nós temos uma coleção de talhas do século XIX, cerca de 20, 22 talhas, onde fazemos alguns destes vinhos. E achamos que era interessante diferenciá-los também em termos do público, porque estes vinhos têm uma tecnologia muito simples. Nós fazemos aquilo que se chama um field blend, um corte no campo, com as uvas todas misturadas. Depois as uvas vêm aqui para dentro, fermentam de forma natural, sem adição de leveduras, e quando a fermentação acaba, as talhas normais, de grande volume, têm aqui no fundo um pequeno orifício onde o vinho sai, passando pela parte sólida, completamente filtrado e pronto para ser consumido. O que nós fazemos é enchermos imediatamente as talhas. Isto é uma rolha de cortiça, como qualquer vinho português deve ter, e a seguir começamos a colocá-las no mercado. É um vinho diferente, é um vinho com umas características muito próprias, mas que tem uma história muito interessante por trás, que reproduz muito daquilo que é a cultura e civilização do vinho em Portugal. O Alentejo tem de facto uma tradição muito grande nesta produção de vinho de talha, e a região da Vidigueira, onde nós temos a nossa vinícola e os nossos vinhedos, é de facto a região mais referenciada em termos da produção de vinho de talha. Eu achei que era interessante trazer um pouco por todo o mundo, mostrar um pouco daquilo que é a história dos vinhos também da Vidigueira e da tradição que está por trás da produção de vinho na Vidigueira, porque isto tem muito a ver também com a nossa história e o nosso desenvolvimento vitivinícola naquela região. Eu já provei o vinho, é muito bom.